Olá, pessoal. Tudo bem com você? Vamos lá, vamos continuar aqui, terminar aquele nosso assunto de voz verbal. Não sei se você se lembra, mas nós estávamos falando no nosso último encontro sobre a voz ativa, sobre a voz passiva. E agora nós vamos apenas concluir este assunto falando da voz reflexiva, tá? Voz reflexiva é simplesmente essa soma dessas duas primeiras vozes. Você se lembra de que a voz ativa é aquela cujo sujeito pratica uma determinada ação. A voz passiva é aquela cujo sujeito sofre uma determinada ação. Já a voz reflexiva é aquela cujo sujeito faz as duas coisas, pratica e sofre uma determinada ação. Então, eu colocarei assim para você, ó. O terceiro ponto da nossa voz verbal, o terceiro ponto é a voz reflexiva. Ó, você se lembra de que ficou faltando isso, Você viu as duas primeiras e agora você vai estudar comigo a voz reflexiva. Voz reflexiva, olha só, o sujeito faz as duas coisas. O sujeito pratica, olha só, o sujeito pratica e sofre, ó, e sofre a ação do verbo. Olha aí, só para você anotar aí direitinho. O sujeito pratica e sofre a ação do verbo. Agora entenda, quando ele pratica a ação, ele é considerado sujeito agente. Tá vendo, ó? Sujeito agente. Quando ele sofre a ação, então ele já passa a ser considerado sujeito paciente. É assim. Então, nós falamos que na voz reflexiva, vou puxar para cá para você também copiar, ó. Na voz reflexiva, o sujeito, ele não só é agente, como também é o quê? Paciente. Olha aí, ó. Nós falamos que ele é um sujeito agente e paciente. Agente porque ele pratica a ação do verbo e paciente porque ele sofre. Ora, explicando melhor isso para você, o que significa? Significa dizer que eu só tenho voz reflexiva quando eu percebo, em palavras mais simples, quando eu percebo que o sujeito ele sempre vai fazer alguma coisa consigo mesmo. Você pode perceber que às vezes um sujeito ele faz alguma coisa com A, faz alguma coisa com B, com X, com Y, com fulano, com algo. Ele sempre vai fazer alguma coisa com algo, ele sempre vai fazer alguma coisa com alguém. Ou ele simplesmente faz. Só que haverá momentos em que você perceberá o sujeito fazendo alguma coisa consigo mesmo. Aí você vai entender, ele poderia fazer com A, ele poderia fazer com B. Não, mas ele faz consigo mesmo. E quando um sujeito faz algo consigo mesmo, você então afirma, o verbo só pode se encontrar na voz reflexiva. Quer ver só um exemplo claro, básico, para você entender isso? Veja só. Vou mostrar essa ação e essa ação reflexiva num pequeno exemplo a você. Você entenderá tudo. Se eu tenho, por exemplo, este período aqui, ó. Olha só, o rapaz, para você entender, ó. O rapaz dava-se, olha aí. O rapaz dava-se ares de inteligência. Olha aí. O rapaz dava-se ares de inteligência. Vamos aqui ver, então? Vamos aqui ver? Se o rapaz dava-se ares de inteligência, eu começo aqui a encontrar o meu sujeito por meio do meu verbo, espinha dorsal da oração. Aí, então, eu tenho, Rose, quem é que se dava esses ares de inteligência? Eu responderia a você, o rapaz. Ó, rapaz é o seu sujeito, núcleo do seu sujeito. Rapaz, você tem aqui um sujeito simples, olha só. Aí eu pergunto a você, o que esse rapaz fez? O que ele fez? Você me responderia, Rose, ele dava. E ele dava o quê? Ele dava esses ares de inteligência, olha aí. Ele dava esses ares de inteligência. Só que ele dava esses ares de inteligência a quem? A ele mesmo. Aí você me pergunta, Rose, como é que você sabe disso? Porque a palavra C deixou isso muito claro a mim. Está vendo só? Esse rapaz, ele poderia dar ares de inteligência ao seu amigo, esse rapaz poderia dar ares de inteligência, não sei, ao seu pai, ao seu filho, ao seu irmão. Não, mas ele dava ares de inteligência a quem? A ele mesmo. Ele fazia alguma coisa com quem? Com ele mesmo. Então, quando você tem um sujeito que faz alguma coisa consigo mesmo, de novo, gente, de novo. O sujeito, o rapaz, Rose, o que ele faz? Ele dá. Então ele é considerado sujeito
agente. Só que ele dá esses ares de inteligência a quem? A ele mesmo. Então, além de agente, ele é o quê? Paciente. Olha só. Então, ele é considerado sujeito, agente e paciente. Então, quando isso acontecer, você simplesmente afirma o verbo só pode se encontrar na voz reflexiva. Olha aí, ó. Verbo na voz reflexiva. Então entenda. Quando isto acontecer, eu só quero que você perceba que a voz reflexiva, ela é, em tese e em regra, marcada pela presença de um dos pronomes átonos. Aqueles pronomes átonos que você conhece que podem marcar uma reflexibilidade. Quais são os pronomes átonos que podem marcar essa reflexibilidade do sujeito? Você conhece, não são todos os pronomes átonos que marcam a presença de uma voz reflexiva, não. Você tem aí alguns pronomes átonos. São todos eles, Rose, que marcam a presença dessa voz reflexiva? Não. Só aqueles que podem marcar a reflexibilidade do sujeito. Ou aqueles que ajudam o sujeito a praticar a ação consigo mesmo. São esses aqui, ó, o me, o te, quais são os outros? O se. Aí você tem esses, nos, vos e se. São estes os pronomes átonos que nos ajudam a perceber que o verbo se encontra na voz reflexiva. São esses os pronomes átonos que nos ajudam a perceber que o sujeito pratica a ação sobre si mesmo. Rose, mas só existem esses pronomes átonos? Não, você ainda tem o pronome o pronome a, os, as, o lhe, o lhes. E esses pronomes átonos não marcam presença de voz reflexiva. Esses pronomes átonos não marcam essa reflexibilidade de ação, entende? Tudo bem? Então, são esses aqui. Então, se eu estou vendo um pronome átono marcando a presença de uma voz reflexiva, querido, nada melhor do que chamá-lo, então, pronome reflexivo. Olha aí, ó. Pronome reflexivo. Rose, por que mesmo ele é chamado pronome reflexivo? Porque, entre outras coisas, é este o pronome que está me ajudando a perceber que o rapaz faz alguma coisa consigo mesmo. Porque é este o pronome que me ajuda a perceber que o rapaz está sendo o agente paciente, está praticando e sofrendo a ação ao mesmo tempo. Galerinha, quem me ajuda a perceber isso ou o que me ajuda a perceber isso? O pronome átono. Então, em regra, a voz reflexiva é marcada pela presença de um pronome átono, que mostra essa reflexibilidade de ação do sujeito. Tudo bem? Mas eu vou voltar a comentar sobre isso daqui. Antes disso, deixe-me só colocar um outro exemplo para você. Olha só um outro exemplo. Se agora eu tenho este aqui, ó. Os amigos. Os amigos se cumprimentaram. Olha aí, ó. Os amigos se cumprimentaram, ó, fraternalmente. Fraternalmente. Olha aí. Vamos a este período. Os amigos se cumprimentaram fraternalmente. Vamos ver, então, se existe aqui uma reflexibilidade de ação. Eu começo, gente, pelo verbo. Eu quero saber a voz do verbo. Vou começar por ele. Vou tentar encontrar aqui o sujeito, verbo, complemento. Aí eu pergunto a você, de acordo com a sua interpretação, quem é que se cumprimenta aqui, gente? Olha aí, ó, você já responde os amigos. Ó. Amigos é o sujeito. Com um só núcleo, o seu sujeito é o quê? Simples. Você tem aí um sujeito simples. Aí você questiona, Rose, o que esses amigos fizeram? Eles fizeram algo? Eu digo sim. O que eles fizeram? Eles cumprimentaram alguém. E eles cumprimentaram quem, Rose? Um ao outro. Olha só. E como que você sabe disso? A palavra ser me disse. Na verdade, a palavra ser me deixou claro isso. Me deixou claro isso. São amigos cumprimentando um ao outro. De qualquer maneira, eu tenho seres que formam o sujeito praticando ação entre si. E quando eu tenho seres que formam o sujeito, que praticam a ação entre si, ou seja, essa ação não sai do sujeito ainda, essa ação fica entre os seres que formam o sujeito, ainda assim eu tenho um sujeito que faz alguma coisa consigo mesmo. Ainda assim eu tenho um sujeito que é agente e ao mesmo tempo o quê? Paciente.
Olha aí, ó. Ainda assim eu tenho um sujeito que é agente paciente. E o fato de eu perceber um sujeito que é agente paciente, um sujeito que cumprimenta um ao outro, um sujeito cuja ação não sai dali, fica presa no sujeito, um sujeito que mostra essa ideia de reflexibilidade, eu tenho mais uma vez um verbo que está na voz reflexiva. Olha aí, ó. O meu verbo só pode estar na voz reflexiva. Está vendo? Agora, o que é que está marcando essa voz reflexiva? O que é que está marcando essa reflexibilidade dessa ação? A palavra ser, o pronome átono. Por isso, então, é que você chama este pronome, mais uma vez, de pronome o quê? Reflexivo. Então, entenda isso. Os pronomes átonos, olha aí, ó, pronome reflexivo. Entenda, os pronomes átonos, eles marcam sim, eles ajudam você a perceber que o verbo ele se encontra na voz reflexiva. Ele ajuda você a perceber que o seu sujeito ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Eles ajudam você a perceber que o seu sujeito faz sempre alguma coisa consigo mesmo, que é agente, que é paciente. Então analise com cuidado esses pronomes átonos, porque eles sempre mostrarão isso a você quando a voz do verbo for reflexiva, lógico. Eles não serão sempre reflexivos, mas quando a voz do verbo for reflexiva, você perceberá isso com facilidade. Tudo bem? Agora vamos só fazer uma comparação entre este e este períodos aqui. Vamos aqui? Perceba isso daqui, galerinha, ó. Segundo exemplo. Os amigos se cumprimentaram fraternalmente. Gente, para você que está na curiosidade, fraternalmente aqui, ó, é só uma circunstância, tá? O modo como eles se cumprimentam, tá? Então, para você que ficou na curiosidade, isso é só um adjunto adverbial. Se você pensou isso, então você acertou. É isso mesmo, tá? Então, vamos continuar aqui. Interprete comigo este segundo período e veja. Amigos se cumprimentando. Imagine e pense nesta ação. Pense nessa ação em amigos se cumprimentando. Você certamente imaginará isso, ó. É um amigo cumprimentando o outro ao mesmo tempo. Eu cumprimento um amigo ao mesmo tempo em que o amigo me cumprimenta. E nós estamos ao mesmo tempo, simultaneamente, nos cumprimentando numa ação recíproca. Você percebeu essa reciprocidade de ação? O que é essa reciprocidade, Rose? Quando os seres que formam o sujeito praticam a ação um sobre o outro simultaneamente. E eu só percebo essa reciprocidade, preste bem atenção, eu só percebo esta reciprocidade quando eu consigo entender que os seres que formam o sujeito praticam uma ação um sobre o outro. Cumprimentar-se, abraçar-se, agredir-se. São ações que mostram essa reciprocidade. Os jogadores se agrediram. Ora, é um agredindo o outro ao mesmo tempo. Enquanto um agride este outro agride este primeiro, eles estão se agredindo numa ação simultânea e recíproca, na verdade. Então, isso aqui indica uma reciprocidade. Por que eu estou falando isso a você? Porque você pode perceber este pronome como pronome reflexivo, mas ainda você pode chamá-lo pronome o quê? Recíproco. Olha aí, ó. Este pronome pode ser recíproco. Então, você o chama pronome reflexivo ou recíproco. Agora, também entenda isto aqui, ó. Todo pronome recíproco, ele é ao mesmo tempo reflexivo, claro. Porque antes de chegar à reciprocidade, ele precisará passar por essa reflexibilidade de ação. Então, todo pronome que é recíproco, ele é ao mesmo tempo reflexivo. Só que, galerinha, entenda, nem todo pronome reflexivo poderá ser considerado recíproco. Então, eu vou repetir para você entender. Todo pronome recíproco já é reflexivo, mas nem todo reflexivo pode ser o quê? Recíproco. Como é que eu percebo isso? Só indo ao primeiro exemplo, aí você consegue perceber. Quando eu tenho, o rapaz dava-se ares de arrogância. Cadê meu pronome? Olha aqui, ó. Você disse, este é um pronome reflexivo, mas aí eu pergunto, ele pode ser recíproco? Primeiro, para começar a ideia, para eu ter uma reciprocidade, eu preciso de pelo menos
dois seres praticando a ação, um sobre o outro simultaneamente. E aqui eu tenho apenas um ser formando o meu sujeito, o rapaz. E eu não posso perceber essa reciprocidade com um rapaz, um ser praticando a ação sobre si. Entende isso? Significa dizer que aqui não há reciprocidade. Se não há reciprocidade, este pronome é apenas reflexivo. E ele não pode ser recíproco. Não pode ser, não há nenhuma ideia de reciprocidade. Então, mais uma vez, para você fixar aí pela última vez, todo pronome recíproco já é ao mesmo tempo reflexivo. Mas nem todo pronome reflexivo pode ser recíproco. E aqui são duas ideias claríssimas a você. São ideias que mostram isso daí com muita tranquilidade. Tudo bem, gente? Agora entenda uma coisa. Eu falo em pronome reflexivo. Na verdade, eu falo em pronome. Não interessa se ele é reflexivo, se ele é recíproco, se ele não é nada disso, se ele é apenas um pronome pessoal, se ele é um pronome de tratamento. Não interessa. Você disse pronome, você está se referindo a uma daquelas 10 classes gramaticais. E cada vez que eu falo nessas 10 classes gramaticais, eu estou me referindo a uma análise o quê, gente? Morfológica. Então, isso daqui é só uma análise morfológica. Eu vou trazer para cá. Isso daqui também é uma análise morfológica. Só que eu preciso entender que estes pronomes também exercem funções sintáticas. Então, vamos perceber qual é a função sintática desses pronomes aqui, ó. Vamos lá? Perceba no primeiro. No primeiro eu tenho, o rapaz dava-se ares de arrogância. Quero saber a função? Vamos ao verbo, facilita muito. Gente, a dica. Você quer saber a função da palavra ser? Recorra ao verbo. Ele sempre dirá alguma coisa a você, tá? Porque de alguma maneira a palavra ser, esses pronomes sempre estarão ligados ao seu verbo. Então procure sempre começar por ele, facilita muito, tá? Então vamos aqui, ó. Rose, se o rapaz dava, ele dava algo. Sim, olha aí, ó. Ele dava algo. E ele dava o quê? Esses ares de arrogância. Então, se eu tenho quem dá algo, eu tenho aqui, na verdade, uma transitividade, o quê, gente? Direto, olha só. O meu verbo é transitivo direto, ares de arrogância, nada a ver, eu escrevi foi ares de inteligência. Ares de inteligência é seu objeto direto. Só que aqui eu tenho, ele dava esses ares, aqui ó, a quem? Olha a exigência da preposição. Ele dava esses ares a quem, Rose? Exigência de preposição, então meu verbo também, além de direto, é o quê, gente? Transitivo e indireto. Só que ele dava esses ares de inteligência a quem? A ele mesmo. Olha só, a ele mesmo, representado aqui pelo C. Então, este C, que é o complemento da transitividade indireta, recebe então que função sintática, gente? Objeto indireto. Só que é um pronome reflexivo, aí você diz objeto indireto reflexivo. Olha aí, objeto indireto reflexivo, é isso, tá? Então, você tem sujeito, agente paciente, verbo transitivo direto e indireto, objeto direto, ares de inteligência, C, objeto indireto reflexivo. Tranquilo. Tá vendo? Só que olha só, pronome reflexivo, função morfológica. Objeto indireto reflexivo, isso daqui já é a sua função sintática. Ó. Só para você entender, um pronome, ele possui função morfossintática. Então, você vai ter sempre de perceber isto aqui, ó, tá? Função morfossintática. Vamos ver aqui? Os amigos se cumprimentaram fraternalmente. Vai lá, os amigos se cumprimentaram. Quero saber a função desta palavra ser, deste pronome, porque chamar pronome é atribuir ao termo uma função morfológica. Preciso da função sintática. Como eu estou trabalhando com um pronome, nada melhor do que eu começar verificando o meu verbo. Tudo a ver. Gente, tudo a ver. Então, vai lá. Regência do verbo cumprimentar aqui dentro deste período. Vai lá, você certamente imaginou isso. Quem cumprimenta, cumprimenta algo. Quem cumprimenta, cumprimenta algo. Rose, esses amigos cumprimentaram quem? Olha só, quem cumprimenta, cumprimenta algo. O meu verbo já é transitivo direto. E eles cumprimentaram quem, Rose? Um ao outro. Um ao outro. Tudo bem, gente? Ok? Se o seu verbo é transitivo direto, este ser que complementa o verbo só pode ser o seu objeto direto. Só que é um pronome recíproco, reflexivo, né, Rose? Se você disser que é recíproco, você já estará afirmando que ele é reflexivo, tá? Então, basta apenas dizer recíproco. Ele é um pronome recíproco, então será um objeto direto recíproco. Olha aí, ó, que legal. Objeto direto recíproco. Ó, entenda.
Pronome recíproco, função morfológica. Objeto direto recíproco, aqui já é a função sintática. Todo pronome possui uma função morfossintática. Pronome recíproco, objeto direto recíproco. É isso que você tem aí. Tudo bem, gente? Ficou claro isso? Ok? Mas deixe-me dizer, eu estou aqui, não sei se você percebeu, mas eu destaquei aqui como pronome reflexivo ou recíproco a palavra ser. Por quê? Que era simplesmente para você perceber mais outras duas funções da palavra ser. Você já percebeu, nós já falamos sobre outras funçõezinhas da palavra ser. A palavra ser pode ser uma partícula passivadora, pode ser um índice de indeterminação do sujeito. E aqui eu estou tentando apresentar duas outras funções da palavra ser a você. Ela pode ser um objeto indireto, reflexivo ou recíproco. Também pode ser um objeto direto, reflexivo ou recíproco. Mas lembre-se de que, para você perceber essa reciprocidade, você precisa ainda perceber essa ação simultânea entre pelo menos dois seres. Eu posso ter objeto indireto recíproco, Rossi? Pode, não aqui, mas em outro contexto, sim. Eu posso ter apenas um objeto direto reflexivo? Pode, não neste contexto, ele não é só reflexivo. Mas pode, depende muito da situação, da construção oracional, depende muito do contexto. Mas é claro que pode. Então ficam aí mais essas duas funções da palavra ser para você, ok? Como o nosso tempo então já se finalizou, eu voltarei fazendo algumas questões só para nós fecharmos esse conteúdo, aí fechamos de vez então voz verbal, tá? Mas aí eu volto em um outro momento só para fazer exercícios e reforçar essa ideia com você. Mas galerinha, eu espero ter sido clara, continue sempre treinando isso, busque materiais, vá sempre buscando materiais que possam deixar outras coisas bastante claras a você em relação a isso, tudo bem? Mas obrigada por ter nos assistido e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tchau, gente, obrigada.